Eu nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite. E talvez você, que está ouvindo agora, tenha uma resposta melhor do que a minha. Então, não saia do vídeo antes do final. Você vai entender por quê. Era quase meia-noite quando cheguei ao hotel. A recepcionista repetiu 3 vezes o número do quarto, como se estivesse nervosa. 206, segundo andar. Não use o elevador. Estranho, mas eu estava cansado demais para questionar. A escada rangia sob meus pés e o corredor tinha uma iluminação fraca, amarelada, como se alguém tivesse esquecido de trocar as lâmpadas há anos. Foi quando ouvi a porta ao lado do meu quarto se abrir devagar, tão devagar que o som parecia um convite. E ela apareceu. Uma mulher que eu nunca tinha visto, mas que parecia me conhecer desde sempre. Cabelos escuros, pele iluminada pela luz fraca do corredor, e um meio sorriso que não dava para decifrar. Você é novo aqui. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Sincera demais. Ou perigosa demais. Tentei responder, mas ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse estudando cada detalhe do meu rosto. O quarto 206, né? Disse ela. Meu coração deu um salto. Eu não tinha falado nada. Ela apoiou a mão na porta, bloqueando parte da luz, e por um segundo achei que ela ia sumir ali mesmo, como uma sombra. Se eu fosse você... Ela aproximou o rosto do meu, perto o suficiente para sentir o perfume dela, quente, envolvente, quase hipnótico. Não dormiria com a porta destrancada. Meu corpo inteiro ficou alerta. Não sei se foi medo ou outra coisa. Eu perguntei por quê e ela sorriu. Não aquele sorriso comum. Era um sorriso que parecia guardar um segredo que eu não tinha certeza se queria descobrir. Porque no 206 as pessoas não dormem sozinhas. Ela recuou lentamente, como se estivesse flutuando, e entrou no quarto dela. A porta se fechou sem fazer som. Eu fiquei parado, tentando entender se aquilo tinha acontecido de verdade. Entrei no meu quarto ainda ouvindo o eco da voz dela. Tranquei a porta. 3 vezes. A luz do abajur piscou quando liguei. O espelho estava coberto por um pano velho, e a janela entreaberta deixava o vento frio entrar, mesmo sem vento lá fora. Foi então que ouvi a voz novamente. Baixa. Do outro lado da parede. Você trancou a porta, mas não devia ter trancado o coração. Eu engoli seco. A parede era fina, mas a voz parecia estar dentro do quarto. Me aproximei, em silêncio. A respiração dela, suave, ritmada, próxima demais, aumentava quanto mais eu chegava perto da parede. E então ouvi. Você quer saber a verdade sobre mim? Não quer? Meu corpo inteiro respondeu antes da minha mente. Eu queria. Coloquei a mão na parede. Algo quente tocou do outro lado, como se uma mão se encaixasse na minha. A pele dela era quente demais para ser natural, ou fria demais para ser humana. Eu, genuinely, não sei. A voz ficou ainda mais suave. Se quiser que eu continue, não feche esse vídeo. Eu fiquei imóvel. A parede vibrou. O abajur apagou. A maçaneta girou sozinha. E antes que eu pudesse respirar, a porta se abriu um palmo. A luz do corredor entrou devagar. E lá estava ela, na minha porta, como se nunca tivesse sumido. Olhos fixos em mim. Respiração calma. O mesmo perfume quente. Ela disse a frase que ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Você não devia estar no 206. Mas agora que está, não sai mais. A porta fechou com um estalo. A porta bateu tão devagar que o som parecia um suspiro. Mas não foi isso que me assustou. Foi o fato de que eu não tinha a menor vontade de abrir. Algo em mim queria, desesperadamente, que ela estivesse ali do outro lado, me observando em silêncio. A luz do corredor se apagou. Tudo ficou quieto. Quieto demais. Eu tentei acalmar a respiração, mas o ar no quarto ficou quente, denso, quase doce. O mesmo perfume dela.
como se estivesse espalhado pelo quarto inteiro. E então, a maçaneta se moveu outra vez, dessa vez devagar, como se alguém acariciasse o metal. Meu coração acelerou. Você conhece aquela sensação de que algo ruim vai acontecer? Essa era diferente. Era como esperar um toque que você sabe que não deveria querer, mas quer mesmo assim. A voz dela atravessou a porta como se o ar fosse líquido. Eu disse que você não ia sair, lembra? A minha pele arrepiou tanto que chegou a doer. Eu me aproximei quase sem perceber. Senti algo do outro lado. Uma presença quente, como se alguém encostasse a testa na porta. A voz veio mais baixa agora, mais íntima. Abre, uma única palavra, solitária e poderosa. Eu deveria ter fugido, de verdade. Mas a mão foi sozinha até a maçaneta, como se não fosse minha. Quando toquei o metal, senti um calor súbito. Não era febre, não era medo, era outra coisa. Uma energia que subiu pela minha mão e prendeu a respiração na minha garganta. A voz dela desceu como um sussurro. Eu esperei muito tempo por alguém que me ouvisse. A porta tremulou. Não foi um empurrão. Foi como se o próprio ar pulsasse. E antes que eu pudesse girar a maçaneta, 3 toques suaves soaram na madeira. Não era ela. A voz dela, vinda de algum lugar atrás de mim, murmurou. Não abra. Não agora. Não é comigo que bateram. Eu virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio. O quarto estava vazio. Totalmente vazio. Mas o perfume estava ali, forte, próximo, como se ela estivesse respirando no meu pescoço. Os 3 toques soaram de novo. Mais fortes. Toque, toque, toque. A voz dela ficou séria, intensa, quase sombria. Não deixe que vejam você comigo. Ainda não. Eu sussurrei, quase sem voz. Quem está aí fora? E a resposta atravessou a porta como um vento gelado. A pessoa que ocupou este quarto antes de você e que não aceitou ir embora. Meu sangue gelou. A luz piscou. A temperatura caiu de repente. E senti, pela primeira vez, a mão dela tocar meu ombro. Quente, firme, real. A voz dela veio no meu ouvido, baixinha, a respiração roçando na pele. Se você abrir, ele entra. E se ele entrar, você não sai. O quarto ficou completamente escuro. O vento cessou, os toques pararam. E só sobrou ela, atrás de mim, me segurando, me escolhendo. A frase final dela me perseguiu a noite inteira. Fique comigo, ainda não terminei de te mostrar quem eu sou. A mão dela ainda estava no meu ombro. Quente. Real. Quase humana. Quase. Eu tentei virar devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquela estranha ligação entre nós. Mas ela não deixou. Os dedos se fecharam em minha pele com suavidade. Não foi força, não foi ameaça. Foi como se dissesse: ainda não. O quarto estava tão escuro que eu não conseguia ver nada, mas podia senti-la. A respiração dela, próxima. O perfume quente, quase viciante. E a presença, que ocupava muito mais espaço do que um corpo comum ocuparia. Ela falou baixinho, com a voz que parecia deslizar pela minha pele. Ele ainda está na porta, ouvindo. Meu coração bateu tão forte que eu senti nos dedos. E como se tivesse lido meus pensamentos, ela completou. Não se assuste, é assim que ele sabe se você tem medo ou desejo. Eu engoli seco. Desejo? A mão dela escorregou do meu ombro até meu braço, devagar, como se estivesse aprendendo cada detalhe de quem eu era. Você sente? Ela perguntou. A pergunta ficou no ar, pesada. E o pior é que eu sentia. Não só medo, outra coisa. Algo que eu não queria admitir nem para mim mesmo. Então, os passos começaram. Do outro lado da porta. Um arrastar lento, irregular, como se alguém caminhasse com um peso nas pernas. E cada passo vinha seguido de um som abafado, como a madeira do corredor sendo pressionada por mãos ou garras. Ela aproximou a boca do meu ouvido.
Ele está irritado. Você o atraiu. Eu fechei os olhos, preso entre o terror e aquela estranha conexão com ela. Quem é ele? Perguntei. A resposta não veio imediatamente. Ela apoiou a testa nas minhas costas e por um instante parecia triste. Ele era como você. Antes de entrar no 206, a porta tremeu. Um impacto seco, forte o suficiente para fazer o abajur apagado vibrar. Bam! Eu dei um pulo. Ela não. A voz dele atravessou a porta com um murmúrio arranhado, estranho, como se estivesse falando debaixo d'água. Abre. Eu sei quem você trouxe aí dentro. Eu também a vi. Primeiro. Um gelo percorreu minha coluna. Ela rosnou baixinho, pela primeira vez. Não era humano. Não era natural. Era um som que fez o ar vibrar. Não responda. Ela ordenou com a voz firme. Ele não pode saber que você me sente. Eu me virei um pouco, só o suficiente para tentar vê-la na escuridão. Uma silhueta. Simples, perfeita, imóvel, como se a sombra tivesse moldado um corpo. Qual é o seu nome? Perguntei, tentando entender quem, ou o que, ela era. Ela suspirou e o quarto pareceu escurecer ainda mais, como se o nome carregasse algo que não deveria ser dito. Meu nome. A porta tremeu novamente. Bam, bam, bam. O impacto foi tão forte que o espelho coberto pelo pano balançou. Ele murmurou do lado de fora. Diga, diz pra ele. Eu disse o meu, antes de ficar preso aqui. Ela voltou a tocar meu braço, agora com um toque urgente. Se eu disser meu nome, ele entra. E se ele entrar, o quarto escolhe quem fica e quem some. Eu senti a temperatura cair tão rápido que minha respiração virou vapor. A porta rangeu. 1 centímetro. Depois mais um. Ela ficou tensa pela primeira vez. Afasta-se da porta. Agora. Eu recuei. Ela recuou comigo. Ou me guiou, eu não sei ao certo. A fresta cresceu. Uma mão pálida, magra demais, longa demais, entrou pela abertura. Dedos que pareciam ossos cobertos por pele. A voz dele veio como um sopro do vazio. Ela não deveria escolher você, mas o quarto quer. O quarto sempre quer um novo. Ela me puxou pela camisa, me girou, e eu me vi tão perto dela que senti novamente o perfume quente. E pela primeira vez, a voz dela tremeu. Se você quiser continuar comigo, não olhe para a porta. Olhar é o que faz ele entrar. A porta abriu mais um palmo, e o que estava atrás dela respirou fundo. A porta continuava abrindo, centímetro por centímetro, e o ar do corredor entrava como um vento morto, carregando um cheiro de madeira molhada e algo muito mais antigo. Algo que não deveria estar ali. Ela segurava minha camisa com força, a primeira vez que eu sentia verdadeiro desespero nela. Não olha, repetiu mais firme. Ele se alimenta do olhar, do reconhecimento. É assim que o quarto prende. Eu virei o rosto para ela, tentando manter os olhos longe da porta, mas algo me chamava. Uma sensação estranha, uma lembrança que não devia existir. Por que eu? Perguntei, a voz quase falhando. Por que esse quarto me escolheu? Ela respirou fundo, como se carregasse o peso de décadas. E então disse: porque você já esteve aqui antes. Meu corpo inteiro gelou. Isso não é possível. Eu nunca, não conscientemente. Ela me interrompeu. Mas você passou por este corredor quando era criança. Você olhou para esta porta. E este quarto. Não esquece quem olha para ele. Meu coração apertou. A memória veio como um flash. Um corredor escuro. Um homem segurando minha mão. Eu, pequeno demais para entender o medo. E uma porta com um número torto. 206. Eu senti o chão sumir. Minhas pernas fraquejaram. Eu realmente tinha estado ali. Mas... como? Por quê?
Ela aproximou o rosto do meu, suave, quase carinhosa, mas com uma gravidade que me esmagava. Você foi trazido aqui por alguém que não deveria ter voltado. O mesmo que está tentando entrar agora. A porta rangeu mais uma vez. A mão pálida avançou até metade do antebraço, os dedos arranhando o chão de madeira. O ser do corredor murmurou, com uma voz que parecia carregada de lembranças ruins. Você lembra de mim, pequeno. Eu senti o estômago virar. A voz dele era familiar. Havia um eco distante nela. Algo da minha infância. Algo que minha mente adulta tentou apagar. Eu dei um passo para trás. Quem? Quem é ele? Ela me segurou pelo rosto com uma delicadeza que contrastava com o caos ao redor. Ele era o homem que trouxe você aqui. Alguém que deveria ter te protegido. Mas abriu a porta. Meu peito apertou e senti uma dor profunda subir pelas memórias enterradas. Meu pai! A porta bateu violentamente, como se a palavra tivesse provocado uma resposta. Bam! A voz do corredor ficou mais clara, mais humana e mais trágica. Eu tentei voltar, mas o quarto não deixa quem vê o que há dentro. Eu senti as lágrimas queimarem os olhos, sem saber por quê. Era medo? Era dor? Era raiva? Ela me puxou contra o peito dela, protegendo meu rosto da porta, como se fosse a única coisa que me mantinha inteiro. O quarto 206 prende quem entra, mas também escolhe quem pode romper o ciclo. E ele sempre quis você. Desde o dia em que o olhar de criança tocou esta porta, minha respiração ficou pesada. A verdade finalmente fazia sentido, por mais impossível que fosse. A porta parou de abrir. Tudo ficou em silêncio. E então, uma única frase veio do corredor, dita com uma dor que atravessou meu peito. Filho, não deixa ela dizer o nome. Se ela disser, você fica também. A mão dele desapareceu da fresta. A porta fechou, devagar, como se o corredor estivesse desistindo. Por enquanto, ela virou meu rosto para o dela. Olhos profundos, impossíveis de decifrar. Agora você sabe. O quarto te quer porque você pertence a ele e a mim. Mas eu ainda posso te salvar, se você confiar. A luz piscou. O quarto respirou. E a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer tomou conta de mim. O sussurro atrás de mim ficou tão próximo que parecia respirar no meu pescoço. Mas antes que eu tivesse coragem de virar, ela tocou minha mão, pela primeira vez naquela noite. O toque era quente, quente demais. Não vire, ela disse, firme, quase urgente. Se olhar agora, ele te vê. Meu coração batia como se tentasse explodir pelas costelas. Ele... Quem? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ela não respondeu de imediato, apenas entrelaçou os dedos nos meus, como se quisesse me ancorar ali, no presente, longe daquela respiração que ainda sentia atrás de mim. Antes de saber o que eu sou, ela murmurou. Você precisa saber o que te chamou. A luz oscilou novamente. O sussurro sumiu tão rápido quanto veio, como se tivesse fugido dela. E foi aí que eu percebi algo. A sombra dela no chão. Não seguia seus movimentos. Ela virou o rosto para mim, a expressão ainda humana. Mas os olhos não. Por um instante um brilho profundo e escuro, como se um céu noturno inteiro coubesse dentro deles, tomou conta das íris. Eu não deveria estar aqui, ela disse com uma tristeza que cortava mais que medo. Mas você me chamou quando não devia. Eu não chamei ninguém. Retruquei. Ela sorriu, um sorriso que parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo. Chamou sim, quando desejou respostas, quando pediu que alguém finalmente te enxergasse. Minha respiração travou. Ela se aproximou, tocando meu rosto com delicadeza. Eu sou aquilo que responde ao que está escondido no coração das pessoas.
Isso não explica nada. Ela suspirou, fechando os olhos por um segundo, e foi nesse instante que a sombra dela se moveu sozinha, não para longe, para mais perto de mim. Alguns me chamam de eco, outros de sussurro, outros. Ela abriu os olhos, agora brilhando como fogo dentro de um vidro escuro. De tentação. O ar ficou denso, pesado, quase vivo. Eu não sou humana, ela disse finalmente. Sou aquilo que aparece quando alguém deseja mais do que deveria. A respiração gelada voltou atrás de mim, mas agora eu sabia. Não era ela, era o que veio junto dela. E antes que eu reagisse, ela apertou minha mão e disse: Corra! Ela disse: Corra! Mas meu corpo não obedeceu imediatamente. Era como se minhas pernas estivessem presas por algo invisível, como se o ar ao redor tivesse densidade de água. Foi aí que eu percebi. O sussurro não tinha ido embora. Ele tinha descido e estava no chão. Uma mancha escura, líquida, espalhava-se ao redor dos meus pés, como se o próprio piso estivesse sangrando sombra. A sombra dela, a verdadeira, se movia independente, deslizando até essa mancha como se estivesse sendo puxada. Ela apertou meu braço com força, quase desesperada. Não olha para baixo, disse num tom que eu nunca tinha ouvido dela. Medo. Mas já era tarde. A coisa subiu pelos meus tornozelos como dedos gelados. Senti a pele arrepiar instantaneamente. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntei, tentando me manter em pé enquanto aquela escuridão subia pela minha perna. Ela respirou fundo, os olhos brilhando como brasa contida. Por que eu encostei em você? Isso não responde nada. Ela se aproximou tão perto que senti o calor do corpo dela invadir o espaço à minha frente. A minha presença atrai o que existe entre mundos. Ela murmurou, deslizando a mão pelo meu peito, como se tentasse me ancorar ali. E o sussurro: ele gosta de tocar o que eu toco. O chão tremeu. A sombra escura tomou forma atrás de mim. Não sólida, não humana, mas algo que imitava um corpo feito de fumaça pesada, com o contorno instável, pulsante, como se respirasse de dentro para fora. E então ele falou, mas não com voz. A voz veio de dentro da minha cabeça, ecoando como se estivesse colada aos meus pensamentos. Você cheira a ela. Meu coração disparou. O ar frio bateu na minha nuca como um beijo congelado. Ela me puxou para trás, me envolvendo com o corpo em um gesto ao mesmo tempo protetor e íntimo demais. Ele quer você. Ela sussurrou contra minha orelha. E se você olhar nos olhos dele, não volta. Você pode pará-lo? Ela hesitou, e a hesitação dela foi pior do que a própria criatura. Posso tentar, mas só se você confiar em mim. A sombra se esticou, o quarto inteiro ficou mais frio, e a respiração dele, um ronco profundo e úmido, preencheu todas as paredes. Ela colocou a mão na minha nuca, me obrigando a olhar apenas para ela. Não importa o que aconteça, não vire. A escuridão atrás de mim se ergueu como uma onda prestes a desabar. E antes que eu respirasse novamente, ele tocou minhas costas. O toque não era como uma mão. Não era sólido. Não era quente. Era uma pressão. Como se um vento pesado encostasse em mim por dentro da pele, percorrendo minhas costas como dedos de fumaça. Meu corpo inteiro reagiu, não de dor, mas de um choque estranhamente elétrico. A criatura parecia explorar cada segundo da minha respiração, como se provasse o medo diretamente da minha espinha. A voz dele voltou, agora mais clara, mais próxima, quase íntima demais. Você pertence ao caminho dela. As palavras ecoaram por dentro da minha cabeça, vibrando como se tivessem peso.
Ela me puxou de repente, girando meu corpo para longe da criatura, colocando-se entre nós dois. E foi a primeira vez que vi o rosto dela mudar. Os olhos brilhavam tanto que iluminavam o ar. A pele parecia emitir uma luz suave, quase dourada, como calor preso sob a superfície. E por trás dela, sua sombra cresceu. Não era mais humana. A sombra dela agora tinha chifres longos e curvados e braços demais, todos estendidos para trás como lâminas negras. Ela olhou diretamente para a criatura atrás de mim, e sua voz, pela primeira vez, não era doce nem suave. Era autoridade pura. Ele não é seu. A sombra do sussurro estremeceu, distorcendo o ambiente como um reflexo na água. O ar pareceu implodir entre eles. Ele tem meu cheiro. A criatura rosnou, mas sem boca, sem forma. Era um som que vibrava no chão, nas paredes, no meu peito. Ela se aproximou de mim, sua mão deslizando pelo meu ombro, firme, quase possessiva. Porque eu encostei nele. E então ela disse algo que fez meu coração travar. E quando eu toco alguém, eu marco. Eu engoli seco. Marcar? Como assim? Ela me encarou por um segundo longo, profundo, e nesse olhar havia algo quente demais para ser humano. Significa que agora você faz parte do meu caminho. A criatura atrás de mim rugiu, ecoando como mil vozes misturadas. A luz em volta dela aumentou, e a sala ficou tão quente que minha pele formigou. Ela abriu os dedos como se estivesse segurando algo invisível, e sua sombra gigante fez o mesmo. Foi então que ela falou com uma calma mortal. Saia. Ele é meu. O sussurro recuou, se desfazendo como fumaça sendo puxada por um vento inexistente, até desaparecer na escuridão do teto. Quando tudo acabou, ela respirou fundo, como se estivesse exausta. E então, sorriu para mim. Não um sorriso humano. Não totalmente. Agora que você sabe o que eu sou, precisa saber o que isso significa. Ela se aproximou lentamente. O calor do corpo dela era quase hipnótico, e sua voz, baixa, firme, irresistível, deslizou pelo meu ouvido. Você me escolheu quando não devia, e eu escolhi você quando não podia. Ela encostou a testa na minha. E isso tem consequências. O chão sob nós dois vibrou, não de medo, mas de algo que parecia despertar. Algo que começava dentro de mim. O tremor no chão não era externo. Não vinha do sussurro. Vinha de mim. Meu peito parecia quente demais, como se uma brasa tivesse sido acesa atrás do externo, crescendo, pulsando com o mesmo ritmo da respiração dela. Ela ainda estava com a testa colada na minha. O toque era suave, mas o efeito? Não. Aos poucos, senti que o ar ao nosso redor estava mais denso, como se algo se acumulasse ali, esperando. Isso é a marca? Perguntei, a voz um pouco trêmula. Ela sorriu pelo canto da boca, aquele sorriso que parecia guardar segredos e entregar metade deles só para me deixar inquieto. Está começando. Começando o quê? Ela deslizou a mão pela minha nuca, não de forma explícita, mas de um jeito que meu corpo inteiro percebeu. Era calor puro, como se a energia dela se misturasse com a minha por baixo da pele. Quando eu marco alguém, ela sussurrou, uma parte de mim passa a existir dentro dessa pessoa. Meu coração deu um salto. Isso significa que eu vou virar algo como você? Ela riu baixinho, um som envolvente e perigoso ao mesmo tempo. Não, você continua humano, mas começa a enxergar o que humanos não deveriam ver. O brilho nos olhos dela ficou mais intenso, como se refletisse uma chama interna. E mais importante, ela aproximou os lábios do meu ouvido, tão perto que o ar quente da fala dela arrepiou minha pele. Começa a atrair o que me persegue. Eu engoli seco, como o sussurro.
Exatamente. O tremor dentro do meu peito aumentou. A sensação não era de dor. Era como se meu corpo estivesse tentando se ajustar a algo que não nasceu comigo. Isso vai passar? Ela negou com a cabeça devagar. Não, vai crescer. A resposta deveria ter me aterrorizado, mas a presença dela, a forma como me tocava, a maneira como sua voz envolvia tudo, fazia o medo se misturar com algo mais difícil de explicar. Ela percebeu isso. Claro que percebeu. Não lute contra a marca. Seu dedo traçou uma linha lenta no meu pulso e a sensação percorreu meu braço inteiro. Se resistir, os outros vão sentir. Outros? Perguntei, apesar de já saber que não queria a resposta. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, gentil, firme, quase protetora. Eu não sou a única que caminha entre mundos. O ar atrás de nós ficou frio por um instante. Não como o sussurro, mas como um aviso distante. Ela me puxou mais perto, como se quisesse me esconder do próprio ambiente. A partir de agora, você não anda mais sozinho. Por que você vai me seguir? Ela respirou fundo e os olhos escureceram, brilhando num tom impossível, quase hipnotizante. Porque você me pertence. A temperatura caiu, subiu, oscilou como se algo no espaço ao redor reconhecesse aquilo. E então, o calor no meu peito explodiu num único pulso. Ela sorriu. A marca despertou. E no mesmo instante, alguma coisa respondeu no escuro. Muito longe. Mas não longe o bastante. O pulso quente dentro do meu peito ainda vibrava quando o silêncio da sala foi rompido. Um som profundo ecoou no ar. Não era o sussurro, não era sombra, não era frio. Era um chamado. Como um sino distante, mas feito de luz em vez de som. Ela congelou. Os olhos, sempre brilhantes, ficaram dourados de repente, como se rastreassem algo invisível no ar. Ele acordou. Ela murmurou. O sussurro? Perguntei instintivamente, dando um passo para trás. Ela negou com a cabeça, devagar. Não, algo muito maior. A vibração dentro de mim se intensificou e, por um instante, eu senti como se outra respiração, não minha, passasse pelo meu pulmão. Está vindo atrás de mim? Ela se aproximou, tocando meu peito exatamente onde a marca pulsava. O toque dela suavizou a sensação, mas não a apagou. Não atrás de você. Ela me olhou fundo, como se observasse algo além da minha pele. Através de você. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, o ar ao redor mudou. Uma luz fraca, quase um brilho azul, se espalhou pelas paredes, rastejando como névoa luminosa. Ela recuou um passo e, pela primeira vez desde que eu a conheci, ela teve medo. Ele veio buscar o que criei. O brilho se intensificou, tomando forma no teto, depois descendo como uma cortina que rasgava o ambiente. E então, ele apareceu. Não tinha corpo, não tinha rosto. Era uma silhueta feita de pura luz, um contorno humano flutuando, com olhos que pareciam duas constelações profundas, infinitas. A presença dele era avassaladora, não de ameaça, de magnitude. A criatura de luz falou sem boca, sem som, mas a voz ecoou dentro da sala, dentro de mim. Você não deveria existir no caminho dela. A pressão do olhar dele me fez cambalear. Ela avançou, ficando entre nós, como se pudesse parar algo feito de um universo inteiro. A culpa é minha, ela disse. Eu marquei ele. A luz piscou, reagindo. E você sabe o que isso significa. Ela baixou a cabeça e, num tom que veio do fundo do peito, confessou. Significa que ele não sobreviverá sem mim. Meu estômago afundou. O quê? Ela me encarou com uma tristeza que eu nunca tinha visto nela. Eu marquei você para te proteger.
mas a marca te tornou parte do meu caminho. E o que isso quer dizer? Ela respirou fundo. Que se eu partir, você parte junto. A luz da criatura se intensificou, iluminando toda a sala. A lei dos caminhos não pode ser quebrada. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez o brilho dela, aquele calor, aquela presença sedutora, envolvente, pareceu vacilar. Eu aceito, ela disse. Meu coração gelou. Aceita o quê? Ela virou para mim e sorriu. Não sedutor, não enigmático, um sorriso humano. Aceito permanecer aqui. A criatura de luz pareceu se expandir, como se analisasse as palavras. Isso te prende. Eu sei. Você perde seu caminho. Ela segurou minha mão. Eu sei. O brilho da criatura ficou tão forte que meus olhos lacrimejaram. E então, a voz dele ecoou. Assim se cumpre. Um clarão atravessou a sala. O tremor no meu peito desapareceu como uma chama extinta. E quando a luz baixou, a criatura tinha sumido. Só restávamos nós dois. Ela respirava devagar, cansada, mas viva e humana. A aura, o brilho nos olhos, a sombra distorcida, tudo tinha desaparecido. O que aconteceu com você? Perguntei. Ela entrelaçou os dedos nos meus. Eu renunciei ao meu caminho para não perder você. Eu senti o calor da mão dela. Agora, um calor humano, real, frágil. E agora? Ela sorriu de um jeito leve, quase tímido. Agora, eu aprendo a existir aqui. Uma pausa. E você me ensina. Lá fora, a noite estava quieta. Nenhuma sombra, nenhum sussurro, nenhuma vibração. Era só silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou. Ela respirou fundo, olhando a porta como quem vê o mundo pela primeira vez. Eu nunca caminhei em um lugar que tivesse amanhecer. E então ela me olhou, suave, firme, com algo novo nos olhos. Me mostra? Eu sorri. Peguei sua mão e abri a porta. O primeiro fio de luz do amanhecer tocou o rosto dela. E ela sorriu como se estivesse vendo algo sagrado. Era isso. Esse era o desfecho. Não o fim da história, mas o começo da dela. E ai, gostou desse nosso conto? Se inscreva para outros, curta nossa página e deixe seu comentário.